Vamos ver então, vamos então ver o que diz o ChatGPT, o Gemini e o Copilot. São três ferramentas, vamos assim considerar, em que todos dizem a mesma coisa. A fronteira está nisto. Há seguro ou não há seguro? Não há seguro, o custo não é aceito fiscalmente, de acordo com o artigo 18 do Imposto Industrial, que quanto a mim está claro. Muitas vezes estou contra, mesmo quando lá estava dentro, contra situações que estão na lei, portanto, não sou contra, mas esta acho que está perfeita. Só um minuto então e vamos partilhar. O chat GPT diz, não são, portanto, isto é o artigo 18, desenvolve e depois diz, portanto, isto é o chat GPT a dizer, fiscalmente não será aceito, porque trata-se de um risco que deveria estar coberto pelo seguro. Não esteve. Então, se não está, é pá, o contribuinte tem de suportar tudo. A ausência de seguro afasta a dedutibilidade. O artigo 18 funciona como norma anti-benefício fiscal por falta de gestão por dentro. Plenamente de acordo. Quem faz a gestão da empresa, portanto, está a julgar que está a poupar dinheiro, está a julgar que está a poupar dinheiro, quando na verdade, portanto, poderá ter custos que não estava a contar com eles. Nós tivemos, muito recentemente, em Luanda, o caso dos tumultos que houve. Eu não sei como é que ficou, portanto, o Estado ia, portanto, dar contribuições, as seguradoras tiveram de fazer seguros, portanto, eu na altura, eu na altura, aconselhei, portanto, as empresas que apoio a fazerem seguros contra tumultos, porque, ao fim e ao cabo, não estamos livres em Angola, em Luanda, de ter tumultos e fazerem aquilo que foi feito, pá, nomeadamente com aquele supermercado, o Arraial, portanto, em que, epá, quais foram os custos deles? Se não tem seguros, como é então? Vamos agora ver o que é que diz como é que se chama, o Gemini. Diz, quadro comparativo para a formação. Pronto. Situação, tratamento fiscal de artigo 18. Com seguro de incêndio, aceite diferença da cobertura. O gasto é inevitável e a empresa agiu com diligência. Sem seguro obrigatório, não aceite. Acresce no modelo 1. Imprudência. Portanto, depois fala nos bombeiros, que aqui não é relevante. E depois vamos para o Copilot. Conclusão final. Mesmo sendo o incêndio um risco inerente à atividade, a indemnização paga não é aceito como custo fiscal porque decorre de uma omissão evitável, não contratar seguro. Ninguém gosta de pagar seguros. Eu tive um professor de seguros reais atuariais que infelizmente matou um filho, sem querer, ao tirar o carro da garagem atropelou um filho. Esse professor era presidente do Conselho de Administração de uma seguradora e ele dizia: as seguradoras são vigaristas autorizados e os bancos agiotas autorizados. É verdade. É verdade, muitas vezes, ao ler-se nas condições especiais, em letra miudinha, epá, quem vê mal é possível que tenha dificuldades. Mas, senhores, está aqui espelhado. Eu até fui mais longe. Acho que foi o Herculano. Tá, pronto. E foi o Herculano, mas antes de ir ao Herculano, há uma conta, que é 79, em que diz isto. Esta rúbrica destina-se a registar os custos e perdas extraordinários resultantes de eventos claramente distinguíveis das atividades operacionais da entidade e que, por essa razão, não se espera que ocorram nem de forma recorrente nem regular.
Sempre que eventos desta natureza e origem simultaneamente custos e proveitos, estes devem ser contabilizados nesta rúbrica apenas se o respectivo valor líquido eh, ser de natureza devedora. Portanto, é a conta 79, nomeada, a melhor, é uma subconta da 79, a 79.4, que diz, que enquadra, melhor dizendo, as perdas resultantes de sinistros. A própria conta chama-se perdas resultantes de sinistros. Um auditor, um auditor, ao analisar esta conta, vai verificar a situação do sinistro. Tem seguro ou não tem seguro? Ou melhor, não tem seguro. Não tem seguro, não pode considerar como um custo aceite fiscalmente, porque falta-lhe uma condição, seguro. Portanto, ontem, julgo eu, corrija-me, Herculano, que lá no chat GPT falou na Lei Geral do Trabalho. Cuidado, os seguros contra, os seguros contra acidentes de trabalho são obrigatórios. É o artigo 140, 144 da Lei Geral do Trabalho, que está aqui espelhado, que está aqui espelhado, em que diz a entidade empregadora é obrigada a fazer seguro individual ou de grupo a todos os trabalhadores, aprendizes e estagiários quanto ao risco de acidentes de trabalho. E número 2 diz: a entidade empregadora que não cumpra o disposto no número anterior ou que tenha deixado de cumprir as obrigações impostas pelo contrato de seguro, além das sanções a que está sujeito, fica diretamente responsável pelas consequências dos acidentes de trabalho e doenças profissionais verificadas. Isto está espelhado na Lei Geral do Trabalho, que está atualmente em vigor em Angola. Herculano, faz favor. Herculano, faz favor. Todos os colegas. Quanto a esse aspecto, é que eu tinha dito também ontem. Faz sentido no caso em que os seguros são obrigatórios por zonas específicas. Por exemplo, é obrigatório esse seguro de acidente de trabalho. É obrigatório o seguro de viatura, contra terceiro no mínimo. Então, esses custos, nesse sentido, faz sentido. Agora, se nós disser que olhar para o artigo 18, a linha E, Eu vou buscar. então, assim, em todos os aspectos. Então, tudo tem que ser, tudo nunca será aceito. Porque o fisco pode vir dizer que, olha, que esse custo está a incorrer, na realidade você tem que fazer seguro. Por exemplo, hoje há seguro contra o seguro civil. Tens um escritório, também pode tratar o seguro contra os bens do teu escritório. Quer dizer, se os teus bens queimam, se nós olhar para a lei nessa vertente, quer dizer que eu a reparar os meus bens, esse custo não será aceito. Porque a linha E diz que, olha, se você não segurou esse bem, então não quero saber, isso não vai ser aceito. Eu acho que não, a linha E, eu posso entender na forma como o doutor está dizendo, nas situações em que o seguro é obrigatório, como acontece no acidente de trabalho e também na viatura, tipo no seguro contra terceiro da viatura. Agora, nota vertente, não entendo muito nessa a lei assim. Repara uma coisa. A lei aqui é cega. Eu tive a oportunidade de dizer e vou manter aquilo que disse. O fisco é alguém que come e dorme connosco. Por uma questão de gestão, é evidente que esta gestão implica desembolsos, um gestor, um diretor financeiro, um administrador, um gerente, um contabilista, um contabilista. Portanto, perante aquilo que está aqui a ser dissecado, pode aconselhar, portanto, neste caso,
o seu empregador ou o seu cliente na obrigatoriedade do seguro, tendo em conta, portanto, tendo em conta os riscos inerentes, os riscos inerentes, portanto, à atividade da empresa. Portanto, aqui diz, e vamos ver, portanto, se nós acabamos com isto, vamos ver o que diz o artigo 18. Mais uma vez, o artigo 18 não diz nos seguros obrigatórios. O artigo 18 é claro aqui. As indemnizações pagas pela ocorrência de eventos cujo risco seja assegurável. Eu dei o exemplo ontem e ninguém me respondeu. No caso de uma clínica, portanto, em que há um doente que morre e está provado em tribunal que houve negligência médica, a clínica é obrigada a indemnizar, neste caso, a família do morto. A clínica deve ter seguro ou não? No meu entender, a clínica deve ter um seguro de responsabilidade civil, tal como o contabilista, tal como o auditor, devem ter um seguro de responsabilidade civil. O mesmo se passa com uma clínica. Portanto, numa empresa, numa empresa em Luanda, situada ali numa cambira, portanto, onde a possibilidade de incêndios é grande, devido às lojas de materiais de construção que existem lá, um seguro. Eu já aconselhei, inclusive, alguém que tinha uma loja, uma loja, um armazém, portanto, nessa zona, a ter um seguro de saúde, um seguro para, contra incêndio, seguro contra roubos. Seguro contra roubos é um seguro que existe em Angola. Um seguro de incêndio é um seguro que existe em Angola. E vamos agora ao que disse o Herculano. O seguro do carro. O seguro do carro é obrigatório. Ok, ponto final, parágrafo. Mas vamos supor que eu tenho um acidente, estrago o carro, portanto, de alguém e estrago o meu carro. O meu carro vai para a sucata, por exemplo. Quem é o culpado disto? Em parte sou eu. E em vez de fazer um seguro de responsa contra todos, resolvi fazer um seguro de um seguro de responsabilidade civil, ou obrigatório, ou obrigatório, esquecendo-me que amanhã posso ter um azar. E tive o azar. Como é então? Tenho de comprar um carro novo. Não é muito. É isto que deve ser pensado. É isto que deve ser pensado. Portanto, Herculano, dizer, opá, tudo bem, que aqui só contempla os seguros obrigatórios, não, aqui não existe a palavra obrigatório. Aqui diz risco segurável. E o risco segurável, pá, há um manancial deles. Por exemplo, um avião, a TAG. A TAG tem os aviões seguros. Mal fora se, eu, mal fora se a TAG, a TAP, como é, Air France e, assim, e outras companhias, que não tivessem um seguro das suas aeronaves. Tá, e depois como é então? Onde é que iam buscar dinheiro para indemnizar as famílias das pessoas que eventualmente morressem? Isto é igual. Herculano, faz favor. Sim, doutor, nesse quesito nós estamos de razão. Agora, só não acho, eu acho que esse artigo dá o poder na AGT para definir com que muitos custos não sejam aceitos. Vamos supor, como não é obrigatório nós ter seguro contra seguro civil, então a gente não, imagina, né? Temos um armazém onde metemos as nossas mercadorias e não temos o seguro civil, mas ao incêndio nós repomos esse armazém e as mercadorias. Mas a GT pode querer nos impor a dizer que esse custo não seja aceito, E a GT não é? tem razão. E a GT tem razão. Tá, então Desculpa. assim, doutor, na minha vertente, assim, tudo que é custo que as empresas têm, quer dizer, se nós olhar só assim, literalmente, pode não ser aceito, se a gente decidir que não seja aceito. Por isso Porque é que ele pode você, dizer, não, olha, esse custo você deveria segurar, não segurar, então não vou aceitar. Quer por dizer, isso é que, quase que por isso é que você, desculpa lá, você como contabilista, portanto, no escritório onde trabalha ou na empresa onde trabalha, deve aconselhar os seus clientes ou o seu empregador, tal como eu disse, epá,
Houve o tumulto há pouco tempo, em julho, uma coisa assim. Não sei se amanhã não poderá haver. Portanto, seguros contra tumultos. Portanto, seguros contra incêndios. A possibilidade de incêndio, não sei onde são as suas onde são instalações onde trabalha ou o seu cliente trabalha, não sei. Mas há determinados seguros. Eu repito aquilo que eu disse. O próprio gestor, o diretor financeiro, o PCA, o gerente, o próprio contabilista a aconselhar. Isso deve ser feito. Isso deve ser feito. Eu não sei ainda, não sei como é que ficou o processo de ajudar as empresas que foram vilipendiadas quando houve o tumulto em abril, em junho, em que ficou o BPC, portanto, encarregue de ajudar financeiramente as empresas. Não sei como é que ficou. Não sei como é que ficou. Porque agora sei que ficou numa coisa. Quem foi vilipendiado, portanto, em julho, se está a contar com o BPC, toma lá, dá cá, epá, vai esperar sentado. Quem tem seguros tem muito mais possibilidades de receber as respectivas indemnizações do que aquele que efetivamente está à espera do BPC. É isso que eu digo. É uma questão de oportunidade. Isto é oportunidade, isto é negócio. Negócio é gestão, melhor dizendo. Ok? Vamos então continuar. Se- César, faz favor. Sim, doutor, boa noite. Boa noite. Doutor, desculpa, eu só quero aproveitar o exemplo que o colega deu há bem pouco tempo sobre, no caso de uma empresa passar por situação de incêndio. E eu queria saber, de acordo ao nosso contexto, né, aqui em Angola existem muitas empresas deficientes financeiramente. E eu queria saber se existe no nosso ordenado ou na nossa legislação algum tipo de situação que defende esse tipo de empresa que tem insuficiência financeira, que não conseguem suportar os seguros. Nesse caso, vimos empresas que têm despesas que mal conseguem se sustentar e o seguro é uma coisa que fica na lista deles não como prioridade. E eu queria saber se existe, por acaso, uma das situações que podemos recorrer que é para defender esse tipo de empresas. César, não lhe sei responder a isso. Sei, portanto, a experiência, ouvi. Portanto, possivelmente deve haver pessoas melhor informadas do que eu. Quando houve os tumultos, portanto, agora em julho, que o próprio governo, portanto, indicou o BPC no sentido de ajudar. Está a ajudar, portanto, se está a ajudar, não sei. Pelo menos a notícia é que o BPC ia ajudar. É a verdade que você diz. Muitas empresas, sabe Deus, portanto, sabe Deus como é que conseguem sobreviver. Ainda mais tendo em cima, portanto, a AGT que não larga as empresas por tudo e por nada, com e sem razão, com e sem razão. Há notificações feitas que efetivamente não têm qualquer fundamento, mas estão a sair. Portanto, mas é o país que temos. Portanto, agora, quem tem hipóteses de fazer seguros, deve fazê-los. Agora, é verdade o que você diz. Há empresas que, epá, sabe Deus como é que vivem. Ou como sobrevivem, melhor dizendo.
Se há apoios, pá, eu estou convencido, não sei, e estou convencido que não há. Estou convencido que não há. Deus queira que haja, mas a minha percepção é que não há. Ok? Tá bem, vou perceber. Portanto, então, não é este, pá. Não, vamos bloquear, tá bem, mas eu sou não fazendo bloquear. Portanto, a indemnização vai para esta quadrícula, indemnizações pagas de riscos seguráveis, artigo 18, e depois diz, dá um donativo de 1 milhão à Casa do Gaiato de Benguela. Este donativo, para vocês, é custo aceito ou não? Nossa, depende do âmbito fiscal. Depende do âmbito fiscal. E qual é o âmbito fiscal? O donativo depende muito da lei de macenato. Sim, senhor. Sim, senhor. Aqui há duas situações. Eh, a empresa cumpriu a lei do mecenato? Sim, o custo é aceito. A empresa não cumpriu o que está na lei do mecenato, artigo 16 do Código do Imposto Industrial, o custo não é aceito. E vamos ver o que diz o artigo 16 primeiro, para depois irmos para a lei do mecenato. Portanto, não é o artigo 16, mas sim o artigo 19, que diz a aceitabilidade dos custos com donativos e liberalidades concedidos por sujeitos passivos do imposto industrial encontra-se regulada pela lei do mecenato. Número 1. Número 2. A atribuição de qualquer donativo ou liberalidade em cumprimento das regras estabelecidas na lei do mecenato não só importam a não aceitação desses custos, como determinam a tributação autónoma
dessas realidades à taxa de 15%. Ou seja, no caso de um donativo, há as duas situações. Aceite, ok, tudo bem. Não aceite, portanto, para além do donativo não ser aceite, tem uma tributação autónoma de 15%. Vamos ver agora o que diz a lei do mecenato. A lei do mecenato, que está regulamentada pelo decreto 53/19, diz isto, no seu número 3. Para efeito, para o registro de mecenas. Eu já tive a oportunidade de dizer quem foi mecenas. Mecenas, eu vou repetir, foi, portanto, um milionário ou multimilionário que vivia na antiga Grécia, não tinha filhos e pensou, mais a mulher, quando morressem, que toda a sua fortuna seria distribuída por artistas, cantores líricos, pintores e outros mais. Este gesto, antes de Cristo, Mecenas existiu antes de Cristo, teve repercussão a nível mundial. Daí se chamar em Angola, em Portugal, portanto, nos Estados Unidos, portanto, outros países, é assim chamada a lei de Mecenas. E diz no seu artigo 3º, para efeitos fiscais, os mecenas devem requerer os registros em momento prévio à realização da primeira liberalidade junto da repartição fiscal respectiva. Portanto, o pedido do registro de mecenas é efetuado através de requerimento dirigido ao chefe da repartição fiscal. E aqui o primeiro problema para os contabilistas, até o fim de fevereiro de cada ano. Até fim de fevereiro, portanto, está a acabar o ano de o fevereiro de 26, portanto, até portanto, o último dia útil de fevereiro tem de ser metido. Pois o número 4 diz: após a inscrição do mecenas, o chefe da repartição fiscal emite o certificado de registro de mecenas no período máximo de 30 dias, que compreende a impressão de forma legível dos seguintes caracteres: nome de designação, número de identificação fiscal, domicílio fiscal e setor económico em que desenvolve a sua atividade. A lei do mecenato tem várias liberalidades. Tem a liberalidade social, portanto, em que, portanto, o caso da Casa do Gaiato, portanto, é uma liberalidade social. Tem, portanto, de educação, portanto, educação, portanto, universidades que digam, portanto, que se inscrevem, portanto, na lei do mecenato a dizer que em cada ano dão X bolsas de estudo a estudantes carenciados. Julgo que a Universidade Católica fez isso recentemente, pelo menos fez publicidade nesse sentido. Portanto, eh, liberalidades a nível científico, apostar na ciência, no caso, e também pode acontecer liberalidades dentro da própria empresa. Por exemplo, há um trabalhador que está muito doente. A sua possibilidade de cura está na África do Sul ou em Portugal e não tem dinheiro para se deslocar à África do Sul, incluindo hospital,
e também a estadia para quem o acompanha. Portanto, e a empresa cria um fundo para esse fim. Trabalhadores que estejam em situação complicada de saúde, por exemplo, como acabei de dizer, África do Sul ou Portugal ou outro país qualquer, portanto, é considerado também, portanto, faz parte, melhor dizendo, das liberalidades da lei do mecenato. Mas para isso implica inscrição até ao final do mês de fevereiro, como refere o artigo 3º da lei do mecenato. Pois, estas liberalidades também estão no decreto presidencial 195, o caso do ensino, o caso do desporto. Pá, quem define isto? Portanto, eu quero ajudar no desporto. Neste caso, o Ministério da Juventude e Desportos vai analisar a minha ajuda, a minha pertença à ajuda, vai dizer sim ou não. Portanto, o chefe das finanças, portanto, vai canalizar para as respectivas liberalidades e, por sua vez, os ministérios. Uh, Portanto, há um mecenato educacional, como acabei de dizer. Eu tenho aqui isto, por acaso, epá, pronto, não está aqui o nome da universidade, uma universidade com quem trabalho, portanto, tenho que sugerir. Eu, auditor, eu, consultor, eu, contabilista, tal como disse, estou a aconselhar. Eu conheço e estou a aconselhar. Portanto, estou a aconselhar para bem da organização. Isto está aqui, a prova aprovada. Cada beneficiário deve apresentar um máximo de 3 projetos em cada ano económico, visando o eficiente tratamento do processo e apreciação dos projetos. Dir-me-ão vocês, epá, mas o que é que eu ganho com isto? Vamos ver o que é que eu ganho com isto. Pronto, a avaliação dos projetos, como acabei de dizer. Portanto, o artigo 29, o mecenas e o beneficiário elaboram até ao final do mês de fevereiro de cada ano um relatório relativo aos recursos disponibilizados no exercício anterior e respeitantes a cada uma das áreas abrangidas. No artigos 12 a 18 da Lei número 88/12, os relatórios incidem sobre a utilização ou aplicação das liberalidades recebidas na prossecução do fim para que foram concedidas. Não é este? É este que está aqui. O contabilista deve estar atento para o que diz o artigo 35 do Decreto Presidencial 53, em que as deduções à matéria coletada são feitas da seguinte forma: deve-se calcular o valor equivalente a 40% do total da matéria coletada, e sobre este valor deduz-se o valor das liberalidades devidamente fundamentadas documentalmente. Submeti determinadas liberalidades, portanto, vamos considerar que a matéria coletável é de 1000, submeti liberalidades no valor de 400, portanto, é sobre os 600 que os 40% vão incidir. Após a dedução dos valores das liberalidades, o remanescente é considerado matéria coletável sujeita à tributação. Sempre que o valor das liberalidades exceder o quantitativo de 40%, deve-se considerar excesso como matéria coletável sujeita à tributação. O limite de 40% é reduzido para 30% nos casos que eu falei. A empresa, no caso de um trabalhador doente ou de um familiar do trabalhador que tem de necessidade de ir para o estrangeiro para ser tratado, deixa de ser 40% para passar a 30%. Ou seja, o limite de 40% é reduzido a 30% quando a atividade seja desenvolvida no âmbito da pessoa coletiva para benefício dos seus trabalhadores e agregado familiar. Depois diz o número 2.
Para efeitos da linha anterior, consideram-se abrangidos os mecenas cujas atividades tenham exclusivamente como beneficiários trabalhadores e membros do agregado familiar. Como acabei de dizer, o trabalhador, ou a esposa, a filho, a filha, portanto, a família, estão dentro da liberalidade. Portanto, em linhas gerais, é aquilo que tem interesse para vocês saber o que, como funciona a lei do mecenato. Questões que queiram colocar? Professor, tenho uma Diga, questão. Nós diga. até fevereiro temos que dizer Sim, quanto sim, é que nós vamos doar para todo o ano. sim, sim, sim. Ok, ok. Mas, pronto. Mas nós estamos aonde? Estamos em Angola. Agora Desculpa, vamos. doutor. Essa doação que vai se fazer de fevereiro, que nós temos que escrever de fevereiro, é referente ao mês do. Ou seja, é referente ao ano 2025 ou referente ao ano Não, 2026? 26. Se você vai se inscrever pela primeira vez, é para o ano 26. Ok. Ok? Agora vamos ver a ligação que há entre a lei do mecenato e o Orçamento Geral do Estado para 26, de 25. A lei 15/25. Vamos ver. Para as empresas agrícolas. O Orçamento Geral do Estado para 25, para 26, peço desculpa, refere isto. Os custos incorridos, já mostrei isto, pelos contribuintes do setor agrícola e pecuário, com investimentos em infraestruturas necessárias à produção e escoamento de produtos que beneficiem as comunidades onde se encontrem inseridos designadamente de água, luz ou vias de acesso, são amortizáveis nos 5 exercícios imediatamente seguintes ao da realização do investimento. Depois diz, eh, depois fala nos programas informáticos, isto não deixa de ser, o que está aqui no número 2, uma política social das fazendas, vamos dizer assim, encontrar fazendas, vamos chamar pelo próprio nome de fazendas, em benefício do povo que vive junto delas. Portanto, não deixa de ser sem, entre aspas, uma lei de mecenato aqui aplicada. Portanto,
Eu apoio uma em que, inclusivamente, criou uma escola. Criou uma escola. Portanto, em que tem benefícios por ter criado a escola para os miúdos daquela zona do país. Portanto, é outra forma de fazer mecenato, vamos assim considerar. Doutor, não entendi qual é a lei. É a Lei 14, só um minuto, por favor. Lei 14/25. É o OGE de 26. Obrigado. Portanto, nessa ordem de ideias, vamos considerar eh, portanto, que o donativo não foi feito de acordo com o artigo 3, não foi feito dentro do prazo, que é até 31 de março. Então, donativos previstos donativo e como vimos também, vemos tributação autónoma, tributação autónoma, Não estamos a ver. não? Epá, desculpem lá. Acho que o doutor Diga. Já estão. Portanto, tributação autónoma, eh, 1 milhão, em vez de 15%, 150. Eh, Mas não entendemos o cálculo. como? Não ouvi. Não entendemos o cálculo. Como surgiu 150 em função Pronto. do donativo? É um bocado disse, eu vou mostrar outra vez o que diz o artigo 19. O artigo 19 do Código de Imposto Industrial, no seu número 2, diz: a atribuição de qualquer donativo ou liberalidade em incumprimento das regras estabelecidas na Lei do Mecenato não entrou no mês de fevereiro, não só importam a não aceitação desses custos, como determinam a tributação autónoma dessas realidades à taxa de 15% sobre o seu valor. Ou seja, 1 milhão vezes 15% dá 150. Ok? Tá entendido. Portanto, eu vou mostrar.
Doutor, boa noite. Boa noite. Sim, tenho cá uma questão. O que é que é? Há aquelas doações que as empresas fazem para algumas igrejas, também têm de obedecer à lei do mecenato para ser um custo aceito? Tem, tem, sim, senhor. Tem, sim, senhor. É uma doação, não é? Vai-me dizer, Sim, apá, vai-me dizer, mais uma vez, mais uma vez, ninguém é amigo de ninguém. Portanto, a lei do Senado para entrar em vigor em Angola demorou algum tempo. Andou na corda bamba e entrou em vigor. Eu, portanto, que epá, sou caritativo e resolvo dar um donativo, como é dizer, um donativo a uma instituição qualquer, pá, tenho problemas. Eu estou-me a lembrar quando houve o Covid, portanto, eu sugeri a várias pessoas que queriam, a várias empresas que queriam dar donativos para escreverem com base no, já vimos aqui no artigo 102 do Código Geral Tributário, a dizer, epá, não estamos inscritos no mecenato, a situação é anormal, queremos ajudar, portanto, é aceite a ajuda ou não é aceite a ajuda? Isso, portanto, foi uma sugestão minha, portanto, a empresas com quem eu trabalho. Pronto. No seu caso, no concreto, não sei se essa ajuda é permanente, mas se não vai cumprir o que diz, como é que se chama, a lei do mecenato, epá, é com base no artigo 102 do Código Geral Tributário, expor à AGT a situação, o não é garantido, mas pode vir o sim, ok? César, faz sim, favor. César, faz favor. Sim, professor, eu gostaria de partilhar aqui um exemplo que está a causar uma dúvida agora que estamos a falar da lei e do mercenato. O que que acontece? Tem uma empresa que eu acompanhei recentemente. eh, Existiam alguns produtos, né? Ela comercializa cosméticos, mas existiam alguns produtos que estavam próximos da data de caducidade. Faltavam aproximadamente 6 meses. Mas o que que a empresa fazia naquele período? Ela doava, né? Oferecia os produtos aos funcionários. E na vez que eu analisei o balancete, eu encontrei que os custos estavam sendo incorporados nos custos das matérias consumidas ou mercadorias vendidas. E eu lhes disse que não era o lugar certo a se colocar essas ofertas. Agora, eu gostaria de saber se para este tipo de caso que essa empresa se passou, encaixa-se esta questão dos donativos. Vamos ver uma coisa. A empresa, há uma ruba, portanto, ofertas, portanto, a empresa pode dar aos seus funcionários ofertas, vamos assim considerar. Pode ser considerado, neste caso dos cosméticos dados aos funcionários, pode ser considerado uma oferta. Pode ser considerado uma oferta. Está Sim, dentro da empresa, dentro da empresa, está dentro da organização. Isso pode. E neste caso, essa lei não se faz sentir nesse exemplo, certo? Não, portanto, não. Não. Ok. Ou melhor, melhor, qual é a materialidade disso? Eu não percebi, professor. Qual é a materialidade? São valores materialmente relevantes? Sim, sim, são. Está-se falando de milhões. Epá, eu quero ir já trabalhar para essa empresa, pá. Quero já ir trabalhar para essa empresa, pá. Epá, epá, pronto. Isso aí são, portanto, a materialidade aí pode ser considerada. A materialidade aí pode ser considerada. Epá, são 500 mil coisas no final do ano, uma coisa assim. Não considero isso materialmente relevante. Agora, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, epá, cuidado. Isso aí pode efetivamente os senhores da AGT pegar. Pode, pode. Tá, tá, Ok? tá, percebi, professor. Percebi. Sim. Mais uma vez eu digo, a ferramenta, vocês têm uma ferramenta extremamente poderosa. O não é garantido. Epá, mas pronto, se eu sei que o não é garantido, eu vou tentar. Mais uma vez, é o artigo 102 do decreto do Código Geral Tributário. Pá, cuidado.
O artigo 102 do Código Geral Tributário, que já foi aqui referido, tem um período de vida de um ano. Isto não é ad eterno. Epá, os senhores da AGT disseram que sim, então isto agora é ad eterno. Não. Eu, passado um ano, tenho de escrever outra vez. Eu, passado um ano, estou sujeito a dizer, pá, não. Pode acontecer. Deram-me este ano e no ano seguinte, opá, não sei quais os motivos, dizerem que não. Portanto, isso pode acontecer. Ok? Formador, Eh, Só um minuto, por favor. Faz favor. a título exemplificativo, né, uma vez que a aula é prática, conseguimos perceber quando o donativo não respeita a lei de mecenato. E né, também queríamos, a título exemplificativo, quando respeita, como seria, né, a dedução à matéria coletável, tendo em conta esses 40%? Só para exemplificar. Deixe-me a ver isto agora, senão perco-me. E depois mostro um exemplo, um exemplo prático disso. Está bem? Ok? Tá bom, tá bom. Bem, vocês têm este exercício já, mas eu pus aqui. Portanto, primeira questão, já vimos isto. Portanto, dentro das políticas contabilísticas do Plano Geral de Contabilidade, eu, no final do ano, se tiver aplicações financeiras em moeda estrangeira, nos bancos, tenho de fazer a respectiva conversão ao câmbio de 31 de dezembro, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Isto está aqui um exemplo. No extrato bancário, por hipótese, 100 mil euros, 100 mil euros, ou 100 mil dólares. Portanto, dá este saldo, dá este valor, ou este contravalor, multiplicado pelo câmbio do Banco Nacional de Angola, dá, portanto, este contravalor. Comparando os 48 milhões com os 35 milhões, eu tenho uma variação cambial positiva eh, não realizada e banco por contraparte da 6622. Pois temos uma, 34 milhões, câmbio a 500, vai dar 25 milhões. Eu tenho aqui uma variação cambial negativa de 9 milhões. Portanto, tenho aqui um custo. Já vimos, e vamos ver outra vez o que diz o artigo 12, o artigo 13 e 14 do Código de Imposto Industrial, relativamente a este assunto. Mas já vimos isto. Eu, antes de entrar, portanto, vocês vão ter isto. Há muita confusão entre, e os livros brasileiros, nesse aspecto, pecam por isso, no meu entender, entre despesa e custo. A despesa são contrapartidas financeiras que a empresa tem a pagar pela aquisição de bens. Exemplo, obrigação de pagar uma compra feita a crédito. Custo é a diminuição dos benefícios económicos durante o período, na forma de fluxos ou perdas de valores de ativos ou no aumento de passivos, que resultem em diminuição dos capitais próprios
não sejam relacionados com as distribuições aos participantes no capital próprio. Exemplo, custos com pessoal, fornecimentos de serviços terceiros. Por exemplo, eu, no dia 1 de dezembro de 25, vendi uma partida de mercadoria ao senhor a pagar no dia 3 de janeiro. O custo, ou melhor, o proveito para mim está no dia 1 de dezembro de 25 e a minha receita vai estar no dia 3 de janeiro. Para outra parte, o custo está no dia 1 de dezembro de 25 e a despesa, quando pagar, dia 3 de janeiro. Eu pus isto, está aqui não está por acaso. Eu já vi, inclusivamente, pediram para analisar um contrato em que o contrato estava mal feito. Porquê? Por confusão de custo e com despesa. E neste caso, o beneficiário estava a ser prejudicado. Portanto, não é por acaso que este conceito de despesa e custo, repito, está nesta parte do Código do Imposto, do Código do Imposto Industrial. Ok? O Código do Imposto Industrial, só um minuto, Herculano. O Código do Imposto Industrial, no seu artigo 14, número 1, a linha C, a Lei 26, portanto, mais recente, diz isto: encargos de natureza financeira, entre os quais juros de capitais alheios, aplicados na empresa, descontos, ágios, transferências, variações cambiais desfavoráveis. Variações cambiais desfavoráveis realizadas. Portanto, não é o caso que está no exercício. O caso que está no exercício é uma variação cambial desfavorável não realizada. As realizadas é, por exemplo, eu, no dia 1 de fevereiro, compro a um exportador, faço uma importação de 100 euros, portanto, ao câmbio de 100, portanto, quando recebo a fatura do exportador, e quando pago, o câmbio está a 110. Portanto, há aqui uma variação cambial desfavorável realizada. É considerado custo. A outra, no exercício que estamos aqui a fazer, não é considerado ao abrigo do artigo 14. O artigo 13, pronto, é estes malabarismos da lei. O artigo 14 já tem uma forma diferente, o artigo 13, peço desculpa, já tem uma forma diferente de ver isto. E vamos ver o que diz o artigo 13 sobre esta matéria. Portanto, o artigo 13 diz variações cambiais e nada mais. Portanto, variações cambiais e não diz se são realizadas ou não realizadas. É isso que vamos ver. Diz apenas variações cambiais favoráveis. Portanto, abrange aqui as variações cambiais não realizadas, o caso do exercício, em que há, portanto, uma movimentação na 6622, portanto, e não há aqui, portanto, aqui está incluído, melhor dizendo, uma não realizada, e se eu, portanto, comprar a 100 e pagar a 80, eu tenho uma variação cambial realizada favorável. Portanto, e não há, como dizer, não afinam pelo mesmo diapasão o artigo 13, o artigo 14. Herculano, faz favor. Nesse caso, é que eu digo sempre, a gente sempre só olha para ela, né? Porque aqui também deveria, se a outra ela tributa, aqui também não deveria aceitar, né? Porque aqui, ok, você pode fazer a não realizada, mas eu vou tributar, ela aí também ela vai tributar.
Como ela não Epá, diz nada, repara uma e é coisa. um proveito. Epá, ah, aí dou-lhe razão. Isso vem de encontro àquilo que eu digo. O fisco é alguém que come e dorme connosco. Epá, nós estamos a comer uma banana, que era parte da banana. Mas se a banana estiver um tanto ou quanto estragada, não quero a parte estragada, só quero a parte boa. Portanto, é aquilo que eu costumo dizer, o fisco é assim, né? E mais, e nós, Angola, que já é diferente de Moçambique, que já é diferente de Moçambique, já disse isso aqui. Angola, fruto da colonização portuguesa, é um país latino. E os países latinos, infelizmente, têm a fiscalidade tem um peso importante dentro da contabilidade. Uhum. Moçambique, que é um país mais pobre, que eu gosto muito, conheço Moçambique, gosto muito de Moçambique, tem boas praias, mas Moçambique, eu costumo dizer, Moçambique é um quintal da África do Sul, do Zimbábue, portanto, e tem uma grande influência inglesa. Portanto, não é diferente do angolano. O moçambicano é diferente do angolano. Portanto, não vai dizer, pá, mas falam português, a origem também é de Portugal. Não, 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 não. O moçambicano não tem nada a ver com o angolano. A começar pelo trânsito. O trânsito em Moçambique não é igual ao trânsito em Angola. A começar por isso. Bem, continuando, vamos. Doutor, só mais um aspecto que eu queria Professor, falar claro. deixa eu confirmar aqui. Deixa não. Não, só queria confirmar, doutor. A aula que vamos ter do ramo da construção civil, vamos ter amanhã, né? Sim, amanhã. Sim. É, Bem. tá bem. Ah, relativamente ao exercício seguinte, ao exercício seguinte, tem a ver com isto, com o artigo 41, com o artigo 41 do Código de Imposto Industrial. As amortizações que num dado exercício não sejam consideradas como custos ou gastos para efeitos fiscais, por excederem a amortização máxima permitida, podem ser considerados como custos ou gastos do exercício seguinte, quando aceitos nos termos do Código de Imposto Industrial e desde que se efetuem a adequada regularização contabilística. Ok? O exercício que temos, que se enquadra no artigo 41, diz isto. No número 14, no ano de 25, foi considerada uma amortização de um equipamento no valor de 2 milhões, à taxa de 12%. Deixa-me escrever aqui. 2 milhões, 12%, quando devia ter sido a taxa de 10%. O bem foi adquirido em 24 e o contribuinte pretende regularizar em 2025 o movimento feito em 2024. Primeira questão: é possível a regularização perante a leitura do artigo 41? Sim ou não? Sim. Pronto. Agora implica fazer contas. Desculpem lá.
Professor, só uma questão. Aquela da diferença de câmbio, já pôs Já aqui, desculpe lá, não ouvi. a diferença do câmbio não Sim, realizado. Também se acresce? Já a meteu aqui no diferença, quadro? a diferença de câmbio não acresce. Ou melhor, boa pergunta. A diferença de câmbio, no artigo 14, fala só tenho ler outra vez, mas eu vou lá outra vez, para não perder tempo, vamos ver isto primeiro e depois vou lá outra vez, está bem? Está-me a ouvir? Sim, sim. Pronto. Tá O bom. que está aqui, o que Sim, está sim, aqui, estou a ver. o que está aqui, o que está aqui, o que está na pergunta, está aqui a resposta. Portanto, não interessa aqui o ano, vamos considerar que seja 24. Considerou 12%, eu em 26, em 25 tenho de considerar 8%. E não basta isto. Eu tenho que ter a certeza que o valor líquido é igual se utilizasse sempre a taxa correta de 10%. Então, desde que o bem existe, eu tenho de aplicar a taxa de 10%, tenho de fazer esta simulação, tenho de fazer esta simulação e verificar se o valor líquido é igual ao que eu tenho, portanto, na correção que estou a fazer. Está percebido ou não? Por favor, pode repetir, não consegui entender, por favor. Nós, portanto, num dado ano, portanto, enganamos 24 e 25, como diz o exercício, e aplicamos a taxa de 12%. Esta taxa de 12% é errada, porque de acordo com o decreto presidencial 207/15, a taxa é de 10%. Pá, por qualquer motivo, colocamos 12%. E como diz a lei, que está aqui, por acaso, portanto, podem ser considerados como custos ou gastos de exercício quando aceitos nos termos do Código de Imposto Social e desde que se efetue a adequada regularização contabilística. Isto implica regularização contabilística. Agora, e este custo é aceito fiscalmente. Para que o custo seja aceito fiscalmente, eu tenho de fazer no ano seguinte, 24 ou 25, e tenho de usar uma taxa que me permita ter um valor líquido normal. E qual é o valor líquido normal? É este que está aqui. Por isso, eu tenho de fazer um teste. Eu tenho de fazer uma simulação. Portanto, para mim, não é para o fisco, não é para ninguém, é para mim, para verificar se este 1.200.000 é igual se não tivesse havido o erro. O engano. Sim, o engano. Está a perceber ou não? Tomado, não Não estamos estamos a a ver, ver, Não não estão a estamos a ver? ver nada. não estamos a ver Epá, a exemplificação. epá. Quando for assim, digam logo no início, para que assim para. Então, então, então agora como é que eu. Opa, agora. Pronto. Portanto, como eu estava a dizer, vou repetir, acho que agora estão a ver, eu, no ano de 24, enganei-me. Em vez de pôr uma taxa de 10%, que é a taxa correta, portanto, pus
uma taxa de 12%. Ah, então, como diz a lei, portanto, as amortizações que num dado exercício não sejam considerados como custo ou gastos para efeitos fiscais, por excederem a amortização máxima permitida, podem ser considerados como custo ou gastos do exercício seguinte, quando aceites nos termos deste Código do Imposto Industrial. Ou seja, em 25 eu tenho de corrigir. Estão a ver, não? Ou não? Estamos a ver. Sim. Epá, mas isto agora... Estamos a ver. Ok. Portanto, nessa ordem de ideias, eu tenho de ter certezas. Se me enganei uma vez, não vou enganar duas. O que é que eu tenho de fazer? À margem desta correção, vai dar o valor líquido 1.200.000, eu tenho de fazer um teste. E como é que tenho de fazer esse teste? Aplicando em todo o período de vida do bem a taxa correta. Qual é a taxa correta? 10%. Portanto, o bem tem 1, 2, 3, 4 anos de vida. Portanto, e qual é o seu valor líquido? O seu valor líquido, eu tenho de encontrar o que está ali em cima apontado, 1.200.000. Encontrando, isto está certo. Está percebido? Professor, não percebi. Pode explicar mais uma vez? Portanto, houve um engano. Portanto, em vez de colocarmos 10, pusemos 12. Eu tenho de fazer a correção. Ao fazer a correção, eu não posso pôr aqui 10. Porque se eu puser aqui 10, lá está. 1.160.000 é diferente de 1.200.000. E então, tenho de arranjar uma taxa que me dê um valor líquido igual ao teste que estou a fazer. E qual é a taxa? 8%. 1.200.000, 1.200.000. Encontrando, havendo aqui uma relação bionívoca entre o que vou apresentar e o que está no teste, isto significa que está certo. Isto é matemática. Percebeu agora, Orlando? Ou ainda tem dúvidas? Sim, percebi, mas não fui eu que perguntei, por acaso, mas percebi. Está bem, mas epá, pensei que tinha sido você. Desculpa, Não, desculpa. não faz mal, tudo bem, mas eu percebi sim. Portanto, Professor, desculpa, nesse contexto, a diferença entre a taxa de 12 que foi erradamente colocada e a 10, essa diferença vai agregar matéria coletável no ano em não. que nós cometemos esse erro? Não, não, porque o artigo 41 não diz isso. O artigo 41, eu estou-me a rir, dá uma prerrogativa ao contribuinte fazer a correção. Está a ser Ah, amigo do tá bom. contribuinte. Eh, vamos ver aqui a questão do artigo 14. Portanto, opa,
Portanto, o artigo 14 diz variações cambiais desfavoráveis realizadas. Não fala em variações cambiais desfavoráveis não realizadas. Por conseguinte, aquele valor que diz respeito à atualização cambial em 31 de dezembro, com base no câmbio do Banco Nacional de Angola, dentro das políticas contabilísticas, não é considerado custo fiscal. Porquê? Porque aqui diz variações cambiais desfavoráveis realizadas. Ela é não realizada. Sim, Nessa professor, ordem, mas tem outra que é favorável. também, mas a favorável é um proveito. Pronto, já está como proveito. Vai aumentar a Pronto, matéria pronto, tem coletável. razão. Vai Tem aumentar a razão, tem matéria, razão. aumentar a matéria coletável. Exato, tem razão. O valor é de 9 milhões. Depois tem, em 1 de 4/25, fez compras a uma zongueira no valor de 100 mil. É considerado custo fiscal ou não? Estes 100 mil. Não, não. É, mas Não estamos a ver. Este custo fiscal, repare, o decreto presidencial 71/25 veio alterar o decreto que regulamenta a autofaturação. Estes 100 mil, de acordo com estes 100 mil, de acordo com o decreto que vigorou, portanto, ainda está dentro da data do decreto, que vigorou, portanto, antes da entrada do 71/25, dizia que eu posso comprar uma songueira num espaço de 3 meses. Ou melhor, só posso, durante 3 meses, fazer três compras. E, na altura de pagar a zongueira, tenho de fazer a retenção dos 2% e, passados 5 dias, entregar nos cofres do Estado. Artigo 66 do Código do Imposto Industrial. Portanto, havia essa condição. Perante essa condição, isto é um custo fiscal. Portanto, o sócio DD fez um empréstimo à sociedade no valor de 10 milhões, havendo juros no valor de 2 milhões. É custo fiscal ou não? vai depender do valor dos juros. Se exceder a taxa de referência do Banco Nacional, o excedente é considerado como custo. Plenamente de acordo. E vamos considerar que está tudo normal, portanto, neste empréstimo feito pelo sócio. Portanto, é um custo aceito fiscalmente. Está registada na contabilidade uma viagem do filho de um dos sócios com a família a Portugal, no valor de 5 milhões de kwanzas. É custo fiscal ou não é custo fiscal? Não é custo fiscal, agrava a matéria. Pronto, não é custo fiscal. É.
Professor, tenho uma dúvida. Diga. Como é que fica aqueles casos de empresas que pagam as propinas dos filhos pela conta da empresa e esta mesma fatura vem em nome da empresa? Isso não está correto. Sim. Não está correto, porque repara uma coisa. Vamos ver uma coisa. Eh, o número 1 da Lei 28/20 do Imposto sobre Rendimento de Trabalho, cuidado, que isto vai ser pior. Vai ser pior neste sentido. Enquanto o número 1, enquanto o número 1 do IRT abrange tudo, com o novo imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, isto está há artigos próprios, vamos assim considerar. E o caso que está a apontar é um deles. Vamos ver o que diz o código do IRT sobre isso. O código do IRT diz isto. São também considerados remunerações acessórias todos os direitos, as regalias ou os benefícios patrimoniais. Se a empresa está a pagar as propinas dos colégios dos filhos, portanto, esses valores devem ser considerados no IRT do, do empregador, vamos assim considerar, sob pena, portanto, do empregador. Portanto, isto, como disse, abrange quem? Abrange os donos das empresas, abrange os expatriados, em que no contrato está definido que o colégio dos filhos, escola portuguesa ou escola não sei de quê, portanto, é suportado pela entidade empregadora. Mas eu faço notar que no código do IRT também tem isto. Do imposto industrial, não? Não, IRT. Estamos no IRT. O artigo 7º do código do IRT diz isto, número 3. Não é aceita a transferência do encargo fiscal do trabalhador para a esfera da entidade patronal. Ou seja, as escolas ou o colégio dos filhos, as viagens de avião, as rendas de casa suportadas pela empresa, portanto, de acordo com o número 3, não podem ser transferidas para a esfera da entidade patronal. Tem de ser o trabalhador a suportar, neste caso, o IRT. Ok? Está percebido? Por Lisberto, faz favor. Eh, Formador, ainda sobre este ponto de a empresa suportar algumas despesas que podem ser consideradas como remuneração em sede de IRT, não sei se o formador pode agora ver o artigo 15º da Lei 19/14, em que fala sobre os custos ou gastos com assistência social, onde a lei dá alguma prerrogativa desses custos serem considerados como custos do período, na medida em que são suportados mais uma vez, a lei fala generalidade, não fala, né,
no caso fala todos, penso, todos os trabalhadores da empresa, e creche, cantinas, biblioteca, inclusive escolas, né? O, Aí, você, o que você está a dizer, Felisberto, tudo bem, é verdade. Mas cuidado, o que diz o artigo 15 é que a creche, as escolas, tudo isso são da empresa. E vamos ver o que diz o artigo 15. Nós temos de acabar o exercício, pá. sim, sim, vamos acabar. Só um minuto, por favor. Uhum. O artigo 15 do Imposto Industrial diz, e eu estou-me a rir, porque já tive uma situação destas, toda a gente, pronto, empresas relacionadas, toda a gente vai à empresa-mãe, vai comer, vai por os filhos, vai e não pagam. Pronto. Aqui diz que são custos ou gastos do exercício, os gastos suportados com assistência médica, creches, cantinas, bibliotecas e escolas, criadas para atender exclusivamente a fins sociais dos trabalhadores da empresa. Não é o caso que foi apresentado. Sim ou não? Bem Diz o artigo. respondido, sim Pronto, senhora, sim pronto, senhora. pronto. Bem Agora, esclarecido. agora, o que- eu estou-me a rir, porque já vivi isso, no Lubango, em que estava por acaso lá uma fiscalização da AGT, epá, em que os carros tinham o nome das empresas e toda a gente ia almoçar à cantina, ia almoçar e jantar. Eu também ia almoçar na cantina, estava em serviço de auditoria e chamei a atenção. Epá, a empresa B, C e D relacionada paga as refeições, paga as creches, paga o carro que vai levar os meninos ao Lubanco, que estava fora do Lubanco. Vai, como é isso então? Tendo presente o artigo 15. Mas não está só o aspecto fiscal aqui. Está o aspecto organizativo da empresa. Epá, uma empresa relacionada, isto também é minha, é tudo meu. Não, não. Por uma questão de gestão de custos e de proveitos, a empresa que tem a cantina, a empresa que tem a creche, a empresa que tem todas estas condições, as empresas associadas devem pagar. Devem pagar. Isso não acontece, grosso modo. Eu estou-me a lembrar de uma auditoria que fiz a um banco, aos recursos humanos. Eu vi as emendas da creche em que constava para a Moamba, como é que se chama? Feijão de óleo de palma com com peixe, vamos assim considerar. Eu disse, mas o que é isto então? Então as crianças com 1 ano, 2 anos, 3 anos vão comer isto todos os dias? De quem são estas emendas? Eu já encontrei isso. Já encontrei isso. Quer dizer, isto é brincadeira. Isto é brincadeira. Mas pronto. São outros 500. Só, Diga. rapidamente, até porque os filhos, né, primos, e tal, que a empresa paga, não fazem parte da empresa, não são trabalhadores.
Correto, correto. Portanto, são empresas relacionadas ou do grupo, portanto, ainda se fossem do grupo, mas não são empresas relacionadas. Empresas relacionadas não são empresas do grupo, não é a mesma coisa. Pronto, e isso implica que a empresa A, que até é relacionada com a empresa B, a empresa B deve pagar. É só isso. Está na lei, está no artigo 15. Ok? Vamos continuar. Mudança de critério valorimétrico é custo ou não? A mudança de critério valorimétrico é custo ou não? É custo fiscal ou Depende. não? Depende. Depende. Se Penso que devidamente depende. fundamentado e essa fundamentação foi aceita pela AGT, não será custo. Ok? Do contrário, sem fundamentação, essa Vamos mudança feita considerar, deliberadamente será, vamos a considerar que não tem fundamento. nesse caso, é custo. Nesse caso, é custo. Sim. Bem, aqui uma diferença. Não estamos a ver outra vez. Como eu faço e ensino a fazer o preenchimento do 405? Duas fases. Os valores estão aqui, na primeira fase, permitiram-me o cálculo do imposto industrial. A segunda fase tem, portanto, o resultado líquido, mais tudo o que tem a crescer, portanto, e a soma do resultado líquido mais o que tem a crescer dá o lucro tributável. E há aqui diferenças, de 1.320. Vamos ver onde está a diferença. 300, 1000, 1000, 188. As previsões excessivas não me parece ser este valor. Cento e oitenta e oito, 188. Eh, este aqui está mais. 200 multas fiscais mais 20 dá 220. 500, 500. As despesas não dá 20, dá 200. Indemnização
dá 500. Despesas indevidamente comentadas, não me parece que esteja. E estes 500. Tu, 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 tu. Portanto, 500. Quantos 500 tem? Tem 500. 500. Indemnização. Despesas indevidamente comentadas. Não estão aqui consideradas. Vamos juntar aqui. Então estão mais. Quantos 500 estão? Um, dois. Tu, 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 tu. Certo. Portanto, portanto, temos aqui o imposto, 4.127.000 e primeira chamada de atenção. Eu tenho visto, ou melhor, o imposto tem de ser igual a que está neste espaço ao que está, portanto, neste espaço, portanto, no quadro 5, é o que está na coleta. 4.127, 4.127, 4.127, 4.127. E reparem, o que é isto aqui na segunda fase? A segunda fase é precisamente a matéria coletável ou o lucro tributável. Portanto, é assim que eu aconselho. Eu não sei se tiveram na sexta-feira na formação da bastonária sobre o preenchimento da, como é que se chama, da declaração. Alguém esteve? Sim. Portanto, Sim, sim, eu Também estive online, sim. Mas tipo pronto. online. Pá, eu não consigo. Eu gostava de ver, portanto, não gostava de ver, mas isto. Podem-me dar, por favor, os acessos. Não sei se é possível agora ver. Tento falar lá com a chama, com ela, para ver se eu consigo ter acesso. Mas pronto. Mas como eu estava a dizer, estas duas formas de fazer implicam o quê? Todos nós erramos, só não erra quem não trabalha. Este valor que está aqui, para o cálculo da tributação, tem de ser igual
ao que está aqui a nível do lucro tributável. O lucro tributável, como está aqui, é igual ao resultado líquido mais tudo o que acresce e tudo o que deduz. Portanto, é esta forma que há para calcular, portanto, como é que se chama isto? O imposto industrial. Questões que queiram colocar. Havendo questões ou não havendo questões, é necessário ver com o que está aqui o preenchimento da nota 35 do Código do Imposto Industrial. Vou guardar Do e imposto, vou. PGC do imposto industrial, a nota. Diga? A nota Nota do tem. PGC do Sim, imposto industrial. sim, sim, é a nota 35. Do PGC. Sim, do PGC. Eu acho que tem isso aqui. Eu vou sair daqui, que é melhor, e vou mostrar outra. A nota 35, ela está aqui. E a nota 35 fala na taxa nominal do imposto e na taxa efetiva do imposto. Como é que se calcula isto? Portanto, neste caso que está aqui, portanto, a taxa efetiva, portanto, vai ser igual ao imposto sobre lucros sobre o resultado antes de impostos. Portanto, neste caso, vai ser os, o imposto sobre lucros, 925, a dividir pelo REI. Isto é a taxa efetiva. O efeito fiscal é igual, como diz aqui, ao resultado líquido a dividir pelo REI. Portanto, 54%. Isto é matemática. Portanto, a soma disto tem de dar 100. É assim que se calcula, é assim que se calcula, portanto, a taxa efetiva e o efeito fiscal. Tudo o que está aqui no quadro 5 tem de ir para aqui. O que está aqui. Portanto, isto é, portanto, uma cópia fiel. Aqui é uma cópia do quadro 5. Herculano, faz favor.
Estou? Normalmente, a taxa efetiva, normalmente não tiver benefício fiscal, é sempre maior que a taxa nominal, né? Sim, Por uma regra geral. sim. Agora, o somatório das duas taxas tende a 100. Hum. Agora, sobre essa taxa, o efeito fiscal, não consegui perceber bem. Eu gostaria que o doutor explicasse um Portanto, pouco mais. o efeito fiscal, portanto, o efeito fiscal vem a ser dado pelo, o efeito fiscal vem a ser dado pelo resultado líquido sobre o imposto, sobre o rei. Vamos ver uma coisa. Vamos considerar que muita gente faz. Pega nos 2.000 e multiplica por 25%. Dá 500. Portanto, 500, neste caso, o lucro da empresa, o resultado líquido da empresa seria 2.000 menos 500, então este efeito fiscal seria 1.500 a dividir por 2.000. Vai dar 75%. Ou seja, implica que, para que isto aconteça, implica que não haja acréscimos. Para que eu atinja, como muita gente pensa, epá, é do 2000, é o RAI sobre o resultado, ou sobre o imposto sobre lucros. Para isso, implica que não haja estas correções. Havendo correções, vamos supor que há correções em vez de. Vamos supor que há correções na ordem de. Vamos supor aqui 3.000. Reparem, quanto, quanto, quanto maior for, portanto, o que acresce a matéria coletável, maior é a taxa efetiva e menor é o efeito fiscal. Está a perceber, Herculano? Isto é matemática, mais uma vez. Era mesmo isso que eu queria dizer. Na verdade, a taxa efetiva nos ajuda a perceber se houve muito acréscimo na matéria coletável, né? Sim. Pois, quanto mais a taxa efetiva foi alta, mais também nos ajuda a Mais perceber que acréscimos, mais acréscimos houve. e o contrário também é verdade, né? Sim, sim, Se sim. menos pouco é porque teve pouco acréscimo, houve poucas correções. Ok. Agora, perante o exercício anterior, eu faço esta pergunta a vocês. Vocês, contabilistas, dizem ao vosso empregador ou ao vosso cliente: epá, você está com um prejuízo de 4 milhões. Mas ele diz: mas eu vou ter de pagar 4 milhões 127. Porquê? Qual é a explicação que vocês dão ou dariam ao vosso cliente ou ao vosso empregador? Não entendi a pergunta, doutor, desculpa. O cliente ou o empregador teve um prejuízo, teve um RAI negativo de 4 milhões. Mas vai pagar 4 milhões 127. E ele diz: opá, como é isto então? Eu não percebo. Então tenho um prejuízo de 4 milhões e eu vou pagar 4 milhões 127. Como é isto então? Qual é a explicação que vocês dão ou podem dar
neste caso, à pessoa ou às pessoas. Nesse caso, tem que explicar no dono, né, ou gestor da empresa, de que aquele é um prejuízo contabilístico. Porque se tiver muitos custos não aceitos e for acrescida no lucro tributável, pode gerar mesmo imposto a pagar, apesar de ter prejuízo contabilístico. Às vezes, isso é preciso também explicar mesmo no gestor, no gerente das empresas, eles muitas vezes não sabem disso. Não é Pronto, sempre que mas há o resultado contabilístico negativo significa que não é imposto a pagar. correto, quer dizer, e mais uma vez é aquilo que eu digo. O diálogo com o diálogo com, neste caso, com os donos da empresa. O diálogo é importante. Outra questão. Qual deve ser o saldo da conta da 34 Imposto sobre Lucros? Em O que maio, consta, qual o saldo que deve constar na 3411? aquele que estiver na última linha da modelo 1. Plenamente de acordo. E muitas vezes não acontece. Portanto, o que está na 3411 deve ser o valor que está precisamente na última coluna. Ok? Exatamente, porque é um imposto estimado, né? Nós estimamos de acordo com as leis fiscais, como também até a nota do 35 do PGC mesmo diz. O imposto deve ser calculado de acordo com as normas fiscais. É um imposto Correto. industrial. Correto. Pronto. É isto que efetivamente tem já. Portanto, eu prevejo acabar. Portanto, já me estão a aturar há muito tempo, não é? Tem sido um prazer, professor. Vamos ver se acaba quinta-feira, ou quando muito na segunda-feira. Como é que se chama? O Ricardo está aí. Ricardo? Não, não está. Porque o trabalho que o Ricardo é o coordenador, portanto, da formação, vamos assim considerar, com os textos de apoio e não só. Eh, eu precisava de falar com ele. Portanto, falei de tarde com ele, mas pronto, não está. Tudo bem, eu vou ver se falo com ele amanhã. Pronto, meus senhores, uma boa noite para vocês e tudo bom para vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Até amanhã. Boa noite.